Olá, torcida tricolor, felizes, né? Todos nós tricolores carioca, devido à classificação para as oitavas de final da Libertadores da América. Então, o Fluminense ontem venceu o Laguaira ontem por 3-1, diante de um público de 42 mil pessoas que foram prestigiar o nosso tricolor. Data vem aqui, pessoal. O Fluminense, ele ainda tem algumas falhas que a gente tem que relatar para vocês, tá bom? A gente vai fazer todo o esclarecimento, se o Zubeldia vai continuar como no comando do Fluminense. E o que a gente vai fazer sobre a nossa zaga, pessoal? Pelo amor de Deus, eu tenho alguns números sobre os gols tomados do Fluminense. Tá, depois da vinheta. Pois é, pessoal, o Fluminense classificou, né? 3-1 em cima do Laguaira ontem, mas não foi bem assim não, né, pessoal? Tá bom? Então eu vou te dar algumas informações, talvez você não saiba, sabe? Os números que o Fluminense toma, a estatística, enfim, como o Fluminense leva o gol, tá certo? Mas tudo deu bem, porque o Fluminense classificou para as oitavas e aí vai seguir adiante na Copa Libertadores da América, ainda bem. Bom, turma tricolor, ontem o jogo começou com o Fluminense atacando, mas teve aquele pênalti logo no começo, o pênalti foi marcado, o juiz foi até a cabine do VAR foi recomendado para ir, mas mesmo assim marcou pênalti. Outro detalhe, depois o Fluminense se perde em algumas situações. O Laguaira ficou dominando a bola, fazendo firula, fazendo com os jogadores driblando, fazendo troca de passe, pessoal, ali, de um lado, dois, fazendo triangulação, troca de passe, lançando, e a marcação do Fluminense no começo do jogo estava meio ruim. Os jogadores estavam correndo atrás, não estavam fazendo uma marcação efetiva. Foi o que aconteceu. O seu James, toda vez ele dá o bote errado. O cara simplesmente deu um lençol nele, chutou a bola, o Freitas foi de carrinho, a bola voltou de novo, primeiro atacante que chutou, e aí baixo das pernas do Fábio, decretando 1-1. Aí é de amargar, né, pessoal, uma situação dessa. Bom, mas mesmo assim o Fluminense começou a controlar mais o jogo, sumiu no meio campo, somente Hércules, Martinelli e Savarino, porque o Loca Costa estava avançado juntamente com o John Kennedy e o Canobi na direita. Bom, então na bela triangulação de passe em que o Martinelli viu o Hércules entrando na grande área, Hércules dominou a bola e bateu cruzado, como ele sempre faz. Ele bate bem na bola, sabe bater bem, e aí 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense, vai para o intervalo, ou seja, isso já você aguardando o resultado lá no jogo entre Bolívia e Rivadavia. Gol do Rivadavia, bom para o Fluminense. Mesmo assim, o Fluminense volta para o segundo tempo com o mesmo time, depois faz algumas modificações, e aí, numa bela jogada do Baixinho, tá certo? Do Acosta, que houve pênalti. Canobi foi muito esperto, não, ele da vantagem, deu debaixo das pernas do zagueiro e bateu cruzado assim, ó, de 3 dedos. Que golaço do Canobi. Esse aí foi 3-1, decretando a partida, placar final para o Fluminense. Só voltando um lance anterior, que o Acosta tinha sofrido pênalti anteriormente e o VAR não recomendou e o juiz deixou passar e já estava 2-1. E aí o Canobi fez o terceiro gol. Bom, então, como o Rivadavia fez um favor para nós, ganhou o jogo, e aí o Fluminense se classificou, e ainda bem, graças a Deus. Pessoal, mas é o seguinte, olha, eu vou dizer aqui um dado aqui importante do Fluminense. O Fluminense, nas últimas semanas, tá certo? A fragilidade defensiva é ruim. É muito ruim. Tá certo? Ou seja, se você pegar os dados aqui, na última vez que ele conseguiu determinar o jogo sem ser vazado a nossa zaga, foi 23 de abril, tá certo? Do empate sem gols com o Operário pela Copa do Brasil. Desde então, o sistema defensivo passou por um branco em todas as partidas disputadas. Nos números que refletem a dificuldade em 35 jogos da temporada, o Fluminense sofreu 42 gols e só conseguiu manter a defesa intacta por 9 oportunidades, que são dados, que são verdadeiros.
sendo 3 no Campeonato Brasileiro, 1 na Sul-Americana e 1 na Copa do Brasil e 4 no Campeonato Carioca, somando todas as competições que o Fluminense participou. Então, o jogo contra o Bolívar também sofreu empate. O jogo contra o Laguaira também sofreu empate. Eu dizia no meu vídeo, será que a gente vai pegar gol do Laguaira? E pegou, pessoal. Ou seja, vamos aqui falar sério, pessoal. A nosso sistema de zaga, que tem James, Freitas e o Ignacio, que ficou fora, aí tá de brincadeira. Pode passar uma tábua de pirulito. A gente não tem mais, eu não tenho mais confiança no sistema de defesa do Fluminense, mas não. Eu não tenho mais confiança. Só tem um que o Zubaldinho não coloca para jogar, que é o Milan, que é que joga no lugar do Freitas, mas ele não coloca para jogar. Não coloca o Igor Rabelo também para jogar, não testa. E aí fica nessa expectativa. Quem é que vai ser titular da zaga até o fim da temporada? Fica sem saber. Tá bom? Fica meio que a dúvida. E aí, os tricolores têm razão, porque nosso sistema defensivo é falho demais, pessoal. Pelo amor de Deus, é falho demais. O James ontem pegou um lençol, ele deu o bote errado, pessoal. O cara deu um lençol nele e fez toda a jogada na fez o gol. Aí tá de brincadeira, é sacanagem com a cara do torcedor tricolor, tá bom? Mas aqui, isso é um dado que eu tô trazendo para vocês, nosso sistema de zaga. Ou seja, o Zubeldia, ele tá na corda bamba, eu já falei. Os dirigentes do Fluminense vão deixar ele? Vão, porque conseguiu se classificar. Mas depois vem ter um mata-mata aí com o Vasco, que já é um outro nível melhor. Então, o que é que vai acontecer? Vamos aguardar os acontecimentos que possa haver. Vem reforços nessa janela de transferência, que vem agora a Copa do Mundo, tá certo? E aí ver o que os dirigentes do Fluminense vão fazer para tentar trazer bons zagueiros para o nosso time, que a gente não aguenta mais. Tá bom, pessoal? É isso, mas só finalizar aqui meu vídeo. Tá bem que o Fluminense conseguiu a classificação, tá bom? Talvez não seja por mérito do Fluminense, que tinha a obrigação de ganhar, mas dependia de outros resultados. Rivadavia foi um time que foi para frente em cima do Bolívar e conseguiu a vitória. Ou seja, esse Rivadavia ainda vai dar o que falar na Libertadores, tá bom? Mas parabéns a todos os que foram envolvidos na classificação do Fluminense. Martinelli, você foi um monstro ontem, tá certo? Ok? Entrou, tomou de conta do meio campo e aí o Fluminense conseguiu ter aquela mais organização de jogada, o que não acontecia há alguns meses, tá bom? Dá o like, compartilhe, faça sua inscrição totalmente gratuita. Deixe os seus comentários, tá bom? Boa noite.